O grande mistério do bastidor colorado envolve Ener Valencia. O atacante, que foi a principal peça do ataque na temporada do ano passado, este ano está absolutamente inoperante. Mesmo tendo marcado um gol contra o Red Bull Bragantino, ainda não conseguiu retomar a sua melhor fase e é reserva de Rafael Borré na equipe do técnico Roger Machado. O presidente Alessandro Barcelos abriu o jogo e falou sobre as suas percepções em relação ao atacante e também sobre os diagnósticos internos que existem para explicar o porquê o equatoriano tem uma má fase tão grande. E a gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. E nesse vídeo vamos falar sobre Ener Valencia, porque o presidente Alessandro Barcelos abriu o jogo em relação à condição técnica do jogador, que obviamente não é a ideal e não vem entregando aquilo que se esperava dele na equipe do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos, durante essa data FIFA, está atendendo uma série de veículos de comunicação e falando a respeito de vários assuntos do ambiente colorado. E um dos assuntos questionados a ele é em relação a Ener Valencia. Em outras entrevistas, o presidente já havia deixado claro que o diagnóstico que ele possui em cima do jogador é que o Ener Valencia está mal por questões de dentro de campo e que não vê uma perspectiva de saída do Ener Valencia hoje ao final da temporada, que a ideia é manter o jogador, que ele ainda é um dos principais jogadores do elenco e que vai se insistir no Ener Valencia até ele recuperar o seu futebol. E o presidente, em entrevista para a Rádio Gaúcha, no Show dos Esportes, detalhou o que ele enxerga do momento de Ener Valencia e a gente repercute isso aqui, tá? Segundo o presidente Alessandro Barcelos, Ener Valencia está, sim, incomodado. E isto faz com que o seu desempenho baixe. Mas não é nada do ambiente interno que descontenta o Ener Valencia, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos. E sim a sua própria má fase. O fato dele não fazer gol e que isto causa uma ansiedade que prejudica o desempenho do atleta. O Roger Machado já havia dado um tom disso depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, ao dizer que estava todo mundo preocupado, estava todo mundo ansioso. O próprio Ener Valencia estava ansioso para fazer esse gol. Porque é justamente este ambiente de má fase, esse ambiente de que a bola não está entrando, esse ambiente que ele está jogando mal, que faz com que ele se sinta menos confiante e faça um desempenho menor ainda. Disse o seguinte, presidente Alessandro Barcelos: o Ener está incomodado por não fazer gols. É um jogador que se caracterizou na sua carreira por ser um goleador por onde passou. Isso, evidentemente, incomoda um atacante. Há um trabalho sendo feito, ele voltou a marcar no jogo contra o Bragantino, já no jogo seguinte não conseguiu. E isso, óbvio, incomoda um jogador da magnitude dele. Então, o primeiro diagnóstico é esse, cara. O Ener Valencia, ele tá incomodado. E a má fase do Ener Valencia, é estranho falar isso, mas a má fase do Ener Valencia é o principal motivo para a sua má fase. Porque é uma bola de neve, quanto mais má fase ele tá, mais ele perde a confiança e mais em má fase ele fica. Nenhum incêndio começa grande, não foi do nada que o Ener Valencia começou a jogar tão mal. Foi uma bola de neve que o Inter está tentando recuperar aos poucos. E aí ele, na sequência, utilizou o exemplo do Yuri Alberto, dizendo: o Yuri Alberto estava sendo defenestrado no Corinthians e agora está jogando. Infelizmente, ainda fez 2 gols na gente naquele dia. Parecia que estava ainda mais pilhado para jogar contra a gente. Isto acontece no futebol. E aí, depois ele complementa: o clube tem que saber o momento, a forma e o limite disso. Eu não sei qual era o limite do Corinthians em relação ao Yuri Alberto, mas nós aqui vamos trabalhar sempre nesse limite, de entender que nós temos um jogador com potencial que pode dar a volta por cima e que tem essa ambição, essa vontade, essa fome de voltar a marcar. Isso a gente observa nos treinamentos, no dia a dia do clube. Enquanto isso estiver muito claro, a gente vai estar sempre ajudando ele a buscar esse momento e a reencontrar os gols, que é o que a gente espera. Então o presidente deu o tom aqui. No bastidor, segundo ele, o Ener Valencia ainda mostra essa fome, que é a palavra muito usada pelo Roger, essa fome, essa vontade, essa gana de voltar a marcar, de voltar a jogar bem. O Ener Valencia demonstra essa indignação. E enquanto ele estiver demonstrando essa indignação, o Inter vai seguir apostando nele porque entende que ele tem capacidade de reverter esse quadro. O diagnóstico será diferente quando o Ener Valencia largar de mão. Aí o Inter vai buscar outra solução.
por enquanto, vai seguir apostando no equatoriano, que tá realmente em uma má fase. Quem sabe o Grenal pode reverter isso tudo? O que você acha? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!